As últimas horas estão complicadas, né, Roberta? Convenhamos, né? Ninguém que está lidando, jornalista, tem uma carapaça, assim, né? Uma fortaleza, ou pelo menos tenta ter diante de tragédias. Afinal de contas, nossa profissão lida muito com isso, né? Eu estava tentando lembrar todas as guerras em que eu trabalhei, sei lá, desde a invasão do Iraque lá atrás, Saddam Hussein, passando por guerra da Iugoslávia e tantas outras que aconteceram ao longo da nossa recente história, né? E agora essa tragédia envolvendo a guerra deflagrada pelo Hamas, com a invasão do sul de Israel, e agora a Israel, né, tentando, como acontece com tem mais força, né, atacando foguetes agora, nesse momento, por exemplo, na faixa de Gaza, e essa tem sido uma rotina histórica nessa região tão disputada. E a tragédia só vai aumentando na medida em que os corpos são encontrados, os números têm crescido de uma forma exponencial, né, já passando de 1.000 mortes de civis, é um negócio inacreditável nesse ataque do Hamas no final de semana, e a confirmação da primeira vítima brasileira, né, o jovem Hanani Glazer, que estava ali participando daquela festa, né, daquela rave no meio do deserto, curtindo a vida, celebrando a juventude, e infelizmente a confirmação de que ele acabou morrendo. Há ainda a possibilidade de outros 2 brasileiros que não foram localizados, que estão desaparecidos. Agora há pouco a Band News FM ouviu o tio de uma jovem que também desapareceu, não na festa, ela estava num dos kibbutz que acabou sendo invadido pelo Hamas, e ainda está desaparecida, ou seja, o número de brasileiros mortos pode aumentar. Aqui nos Estados Unidos esse número já aumentou, são 11 no total. Agora há pouco, familiares de 9 desaparecidos americanos concederam uma entrevista com histórias chocantes, assim, de como eles foram raptados, teoricamente sequestrados pelo Hamas. Ninguém sabe se estão vivos ou mortos, né? Essa é a grande dúvida nesse momento. E há incerteza se esses reféns que foram levados, dizem que são em torno de 100, 150, muitos que estavam naquela festa no final de semana, a festa rave, né? E outros que foram levados de kibbutz, dessas comunidades que ficam próximo ali da fronteira, se eles estão vivos, se eles estão bem, qual é a condição desses reféns, ninguém tem a menor ideia. E aí vem a estratégia utilizada por Israel, que não é uma novidade, né? A estratégia da força, do poderio militar, a estratégia de utilizar mísseis que são lançados a todo momento ali na faixa de Gaza. Ontem o Hamas chegou a emitir um comunicado dizendo que se os ataques continuassem, eles matariam os reféns. E aí Israel já deixou muito claro que não vai negociar com o Hamas, ou seja, não tem essa conversa de negociação nesse momento. E ninguém sabe qual é o futuro desses reféns. Aliás, ninguém sabe qual é o presente desses reféns. Ninguém sabe se eles ainda estão vivos, se estão bem, se estão sendo tratados de forma decente pelos guerrilheiros, pelos terroristas do Hamas, ou se simplesmente já foram executados, já foram mortos. Ninguém tem a menor ideia da condição deles. Há um pedido para que as crianças de Israel fiquem longe das redes sociais, porque é bem possível que essas execuções, de fato, começarem a acontecer, sejam exibidas, né, nas redes sociais, para botar o terror mesmo, né, para botar mais medo ainda, se é que é possível, no meio desse caos. O governo americano já sinalizou, está mandando ajuda militar para Israel. Também há a possibilidade que o presidente Joe Biden, logo mais, à 13h, ele vai fazer um pronunciamento, anuncie mais recursos financeiros. Não é descartada a possibilidade de soldados americanos também serem deslocados para esse conflito, mas é claro que isso aí daria uma dimensão ainda maior nessa guerra que prossegue. Não tem data para acabar. Os esforços diplomáticos até agora aqui nas Nações Unidas em Nova York são esforços, por enquanto, ao vazio. As manifestações têm ganhado força, todo dia tem manifestação pró-Palestina e pró-Israel, e os ânimos estão aumentando, as pessoas estão cada vez mais exaltadas, ou seja, é um cenário, nesse momento, muito complicado, muito difícil de uma solução rápida, né? A situação em Gaza é difícil também, com cortes de energia, cortes no fornecimento. Agora o exército de Israel está falando que qualquer caminhão que venha do Egito, por exemplo, em direção a Gaza, esse caminhão vai ser barrado, não vai chegar até lá.
ou seja, as pessoas que vivem em Gaza agora numa situação terrível, além, claro, dos terroristas do Hamas, ou seja, é um cenário muito complicado. E a possibilidade, a cada minuto que passa, desses reféns serem resgatados com vida, Roberta, evidentemente, a cada segundo fica mais incerta a situação das pessoas que estavam ali tocando sua vida no dia a dia e foram levadas pelo Hamas. E até agora ninguém sabe qual é a situação desses 100, 150, muito jovens, né, inclusive, que estavam naquela festa rave, e o cenário é absolutamente incerto. Os ataques continuam dos dois lados, o Hamas ainda lançando foguetes em direção ao território israelense, e a possibilidade nesse instante de um fim da guerra ou a possibilidade de algum acordo de paz se mostra, nesse momento, nenhuma. Os discursos são opostos, há um sentimento de vingança e, evidentemente, quando há esse cenário, a possibilidade de um acordo de paz se coloca de uma forma absurda. Vamos ver nas próximas horas o que vai acontecer, se a ação ofensiva de Israel vai resultar em alguma forma de libertação desses reféns, mas não parece que o horizonte seja esse, infelizmente, Roberta.